cada vez mais conectados, passamos horas em frente às telas, seja no trabalho, nos estudos ou nas redes sociais. Mas até que ponto essa hiperconexão pode afetar a nossa saúde mental? Para falar sobre os impactos deste excesso de tempo online e dar dicas de como estabelecer limites mais saudáveis, eu converso agora com a psicóloga Gisele Casagrande. Bom dia, Gi. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente. Gisele, o que significa o termo hiperconexão digital e por que ele preocupa os profissionais da saúde mental? Então, eu vou começar respondendo essa tua pergunta trazendo um dado bem interessante, que é de que 79% dos donos dos smartphones, eles verificam os seus dispositivos depois de 15 minutos ao acordarem. Então, se a gente for pensar isso, né, toda manhã, dando ali 15 minutos após acordar, a pessoa vai lá e já verifica o celular, já está mostrando aí que tem uma dependência digital, né? Ah, é? E que em 2011 um estudo sugeriu que pessoas olhavam, né, o celular 34 vezes por dia. Hoje já está em torno de 150 vezes por dia. Olha só. Então, reforça mais ainda essa nossa hiperconectividade, né? O digital, as telas, elas ocupam todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, no lazer, nas finanças, nos relacionamentos, na saúde. A gente tem aplicativo hoje em dia para tudo. E para todas essas áreas, né, quando tem um aplicativo, esses aplicativos prometem o quê? Né? Mais controle e mais desempenho. Né? E todo mundo está, digamos, correndo atrás disso, né? Praticamente aí em todas as idades. Mas preocupa porque essa coisa de estar hiperconectado, ela é um hábito. Isso não é natural, né? Ela se criou. É um impulso, porque a gente faz isso com pouco ou quase nenhum pensamento. Ela simplesmente é automático, né? E, ao mesmo tempo, a hiperconectividade ela é supervalorizada nos dias atuais. E isso vale na hora, por exemplo, de buscar um emprego, onde as próprias empresas já têm lá nos formulários da internet, né? Digite aqui o seu link do Instagram, da rede social, do LinkedIn, né? Que é uma rede profissional. Então, ninguém quer perder a notícia, mesmo que a notícia seja fake, né? Então, temos muito dessa característica hoje. E tudo nos empurra para isso, né? Então, hiperconectividade digital, ela está aí para nos preocupar bastante aí na saúde mental. E quais os principais efeitos psicológicos do excesso de tempo conectado em adultos e jovens? É essa impressão de aceleração temporal, né? A perda também da experiência. Nós caminhamos para uma busca imediatista por soluções, sem que isso passe pelo pensar, né? Vira aquela coisa do hábito, né? Então, eu quero saber quantos quilômetros eu fiz hoje na minha caminhada, eu ligo ali o meu smartwatch, né, meu relógio, e vou deixar ele ali calculando enquanto eu faço o meu exercício. Mas eu nem vou desfrutar do exercício em si, eu vou estar já preocupada com aquele desempenho final, né? Então, é essa falta de percepção da experiência em si, né? A pessoa, por exemplo, vai num jantar com os amigos, né? Ela não está preocupada em desfrutar do momento, mas sim em fazer os melhores registros, as melhores imagens para jogar na rede social. É mais preocupada em passar para frente o que está vivendo do que viver aquilo que está vivendo. Exatamente, em acelerar, né, a informação, em produzir, transformar a informação e acelerar isso. Então, é o que se fala, é a aceleração do tempo, da percepção de tempo e também a perda da capacidade de desfrutar da experiência atual,
Então, esse é um dos principais efeitos psicológicos que nós temos. Além, óbvio, é claro, né, de outros, como a dependência digital em si, né, que vai gerar outros problemas daí, né, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Gisele, existe uma relação direta entre uso intenso de redes sociais e quadro de ansiedade ou até depressão? Sim, isso até ano passado foi alvo de um estudo na Inglaterra, onde meninas adolescentes foram mapeadas, né? E foi verificado justamente isso, né? Que o uso excessivo de redes sociais, por exemplo, ele levava à depressão e à ansiedade, essa mistura, né, desses dois quadros. E a gente tem que pensar assim, né? Apesar do nosso mental buscar esse volume de informações constantes, o nosso cérebro, enquanto órgão, ele tem limites para processar o volume das informações que nós recebemos. É a mesma coisa, por exemplo, para o coração. O coração, ele tem um limite enquanto órgão para batimentos cardíacos. Por mais que um esportista ele tente, né, avançar aí nos seus limites, mas mesmo assim vai ter ali, né, um ponto final, vai ter um limite. A mesma coisa aí é para a musculatura. Se forçar demais, vai ter algum tipo de lesão. Ligamento, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Mas aí é consciência. As pessoas elas estão já funcionando no hábito, no impulso. Né? Mas a gente traz a informação daí para as pessoas pararem e refletirem. Será que isso é impulso? Será que eu preciso disso aqui mesmo? Né? Ou isso é só um hábito que eu criei? Né? O que parece é que o mundo nos empurra para isso, né? Sim. Quais são os sinais de alerta de que a vida digital está ultrapassando limites saudáveis? Existem sinais, Gi? Sim, existem. Quando as telas elas começam a ocupar quase que integralmente o tempo da pessoa. Né? E isso é muito comum hoje em dia, principalmente por conta do home office, né? Do fato das pessoas trabalharem aí com os seus celulares pessoais também no trabalho. Então, tem muito disso. E quando a pessoa ela perde essa capacidade de desfrutar das experiências presentes, né, sem os equipamentos. Então, tem gente que fica extremamente ansioso porque está sem o seu relógio, porque está sem o seu telefone ali por perto, né? Mesmo que seja só para botar a mão no telefone. Né? Isso já tem pesquisas que demonstram, né? Olha a dependência que a gente O grau de ansiedade que isso gera na pessoa é altíssimo. Só de não ver, do celular não estar no campo de visão. Então, tudo isso, né, afeta, por exemplo, em sintomas como agressividade, né, como sono precário, baixa autoestima, porque daí tem essa coisa de ficar se comparando, né, com outras pessoas, com artistas, com influencers, né? E isso tudo desencadeia taxas, né, mais altas aí de depressão e de ansiedade, principalmente. Tá? Crianças e adolescentes estão ainda mais expostos hoje em dia. Sim. Como os pais podem identificar riscos e orientar melhor os seus filhos? No caso das crianças e adolescentes, é muito perceptível pelas oscilações de humor, são muito variáveis, a tendência ao isolamento social, a não querer participar de interações sociais, seja em família, ou seja até mesmo com coleguinhas, né, amigos de escola, por exemplo, falta de vontade de fazer atividade física, né, que inclusive desencadeia também aumento de peso, sobrepeso, nas crianças, nos adolescentes, o consumo maior também de carboidratos, e aí a gente já entra num debate aí para a área de nutrição. Sim. Também, né? Então, a gente está aí, né, desde o início do ano, em fevereiro, a Lei 15.100, que entrou em vigor nas escolas para restringir também o uso dos celulares.
né? Então, isso vem como uma alternativa, uma estratégia para tentar evitar um pouco, né? E melhorar os desempenhos escolares, né? Para que as crianças aí, os adolescentes, eles consigam retomar uma melhora aí nos estudos, né? Porque isso estava sendo muito afetado. E quais estratégias práticas as pessoas podem adotar para equilibrar o uso de telas com outras atividades? Tem sugestão? Sim, é muito simples, Jorge, mas vai da iniciativa daí das pessoas, né? Procure fazer atividades sem o uso de qualquer equipamento, né? Por exemplo, teste, né? Vai fazer uma caminhada de 15 minutos sem o teu relógio ali para fazer a aferição de batimento cardíaco, né? Ou de quilometragem, enfim. Mas faça esses pequenos testes, 15, 10 minutos desconectado, né? A mesma coisa com o celular também, longe, né? Tente fazer esses movimentos que não dependam tanto desses equipamentos. Tá? Então, e também tentar conciliar atividades mais orgânicas, que é aquelas de contato com a natureza. Resgatar isso. Né? Nós que somos eu, por exemplo, sou dos anos 80, tive muito esse contato com a natureza. Então, hoje, estou envolvida na tecnologia também, mas já consigo mensurar, equilibrar um pouco mais essas duas coisas. Uhum. Quando eu vejo que está demais, eu mesmo já pego e já tomo as minhas iniciativas diferentes. Há algum benefício na rede social que a gente pode preservar sem prejudicar a saúde mental? Sim, a rede social ela é importante até para fins de trabalho, né? Tem muitas empresas que dependem da exposição aí dos seus produtos. O networking também oferecido pelas redes sociais, ele é muito válido. Vendas acontecem, né? Então, isso tudo, desde que se tenha aí um horário estabelecido, né? Que sejam 8 horas por dia, mas daí, a mais do que isso, já passa realmente a trazer prejuízos, né? A pessoa ela tende a respirar aquilo, a não se desconectar mais. E aí é de dia, é de noite, é de madrugada, o celular está do lado, né? Faz ali, de repente, um aviso de mensagem. No meio da noite, a pessoa já para, já acorda para olhar o que é a mensagem. Então, daí a importância também da higiene do sono. É um termo que nós temos usado dentro da saúde mental, né? Já aproveito para antecipar até essa questão, que é de 15 minutos antes de você dormir, já desconecta o telefone, já procura deixar ele até longe de você, para não ter aquela tendência a ir lá e pegar o celular a qualquer acordada que se dá ali durante a noite. Uhum. Isso é importante. A tendência é essa, né? Então, essa é uma dica que eu deixo já também, né, em relação à higiene do sono. Que é uma prática de desintoxicação digital. Isso, detox digital também, detox. Né? É isso aí. São estratégias, né, alternativas para tentar cortar um pouco, né, essa hiperconectividade. E como a psicoterapia pode ajudar quem já se sente impactado negativamente pela vida digital? Então, a psicoterapia, ela ajuda a resgatar essa percepção de identidade, de pertencimento que o indivíduo tem. Porque a hiperconectividade, ela tira isso do sujeito, ela rouba essas características aí. Então, uma identidade que vem sendo fragmentada com tanto bombardeio de informação, ela precisa da ajuda de um profissional para criar estratégias personalizadas para que esse indivíduo ele continue fazendo uso, obviamente, mas fazendo um uso funcional do equipamento, né, das telas. E não, digamos, essa coisa desmedida como a gente tem visto, né, por aí. E, obviamente, também a psicoterapia vai tratar daí, nesse meio do caminho, os sintomas de ansiedade ou até mesmo de depressão que podem aparecer.
E aparecem, né? É isso que a gente tem que chamar a atenção. E tem até, Jorge, até esqueci de falar antes, mas é interessante porque tem algumas iniciativas fora do Brasil, até no Brasil já tem isso também, né? Que são alguns tipos de oficinas que resgatam atividades de artesanato. Né? Por exemplo, assim, um grupo de jovens de 20 anos fazendo crochê. Né, que é o momento de detox digital aquilo. Sim. Né? Então, tem muitas estratégias que estão sendo feitas nesse sentido. É mais visto lá fora, até na Europa. Né? Mas aqui no Brasil também tem bastante. Isso já está se disseminando, inclusive, entre os jovens da geração Z. Fica aqui, então, um recado para o cuidado com o vício digital. Isso aí. Eu recomendo 2 leituras, né? Até trouxe os livros aqui. Opa, vamos mostrar. Temos aqui um livro que é muito interessante, que se chama Hooked, em inglês. A tradução é Engajado. Esse é um best-seller. Ele é do autor Nir Eyal. Ele fala sobre como construir produtos e serviços formadores de hábitos, mas ele fala principalmente sobre o modelo gancho, que é o modelo criado pela Meta, né, que é a detentora ali do Facebook, sobre como as pessoas elas ficaram dependentes, né, das redes sociais. Uhum. Então, tudo tem uma explicação pelo comportamento humano. E também temos aqui uma outra sugestão de leitura que se chama Geração Ansiosa, que é do autor Jonathan Haidt. Ele fala justamente sobre como a infância hiperconectada ela está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, são leituras aí super importantes e fáceis de se fazer. E compreender melhor esse mundo louco que estamos vivendo hoje. Verdade. Que é um mundo aliado ao digital, né? Não dá para também descartar, né? A gente precisa disso. Mas com certeza. Na medida certa. É isso aí. Gisele Casagrande, muito obrigado pela participação sua hoje aqui e as orientações levadas à nossa audiência. Eu que agradeço, Jorge. Muito bom estar aqui novamente. A psicóloga Gisele Casagrande conversou com a gente aqui sobre hiperconexão digital. Se você se encaixa, né? Dá uma paradinha, presta atenção.